Sensei, eu não acredito, eu vou dar uma entrevista no AniBR. Vem aí o Anicast, agora em vídeo. Nós recebemos Thiago Kleppmeier. Entre os seus trabalhos nós temos Rock Lee, de Naruto, Max de Pokémon, Tommy de Digimon Frontier, nós temos também Dory de Mega Man NT, o Jin de Yu-Gi-Oh! GX e o Souta de Inuyasha. Então vamos começar conhecendo mais, você que não conhece o trabalho do Thiago. Fala pra nós, Thiago, como é que foi o início da tua carreira? Bom, cara, foi meio do nada. Desculpa aí meu cachorrinho latindo, que tem um gato do vizinho que fica entrando aqui em casa de vez em quando e ele é valentão e quer pegar o gato. Mas foi meio do nada. Eu comecei com 5 anos de idade num estúdio chamado Clone, aqui de São Paulo. A minha irmã, Tatiane, ela fazia estágio nesse estúdio. E um dia eu fui com meu pai buscar ela e comecei a conversar com a diretora do estúdio, né, pequenininho, muito falante, e ela teve a ideia de me colocar pra dublar. Ela perguntou se eu toparia, eu não sabia nem o que era, falei que sim. Passou, acho que uma semana e meia, ela ligou aqui em casa, falou que tinha um trabalho pra eu fazer, e foi o primeiro trabalho que eu fiz, uma série pra TV Cultura, chamada Papai Castor. Tem até vídeo no YouTube dessa série. Eu fiz o Benjamin, que era o castorzinho menor. Daí o pessoal foi vendo o trabalho e foi chamando. Bacana, e um dos grandes trabalhos teus foi o Rock Lee de Naruto. Nós temos Naruto Shippuden. Como é que surgiu esse convite pra fazer o Rock Lee? Então, na verdade foram feitos testes, né? Eu comecei fazendo teste pro próprio Naruto. E aí depois de um tempo eles me chamaram pra fazer os testes do Lee. Se eu não me engano, eu fiz acho que 3 ou 4 testes na época. E aí eles ligaram e falaram, ó, você pegou, pode vir, vem tal dia aqui fazer os primeiros episódios. Então foi através de testes de voz mesmo, com outros dubladores, que o cliente escolheu. Pra você ter uma ideia, eu tinha ido num evento alguns dias antes e tinha visto o pessoal com bandana e tal, e perguntei pro amigo meu que era mais fã desse meio o que era. E ele me explicou que era de Naruto e tal. Falei, ó, pelo visto o pessoal gosta, seria legal se viesse pra dublar. E aí veio e eu acabei pegando o Lee. Talvez pela sobrancelha, pela semelhança física. Mas tu já conhecia a história do Naruto antes de dublar o Rock Lee, ou tu mais amigos tinham falado? Eu tava começando a acompanhar quando vieram os primeiros testes, né? Eu tinha assistido acho que 2 episódios. E aí, pra eu não me dar spoiler, eu parei quando começaram os testes. E aí esperei vir os resultados, e quando eu peguei o Lee, eu acompanhei por aquilo que estava sendo dublado e depois fui pesquisando as partes que eu não via, né? Porque a gente só vê as partes que o nosso personagem aparece. Então eu ficava curioso com os episódios e ia pesquisando as partes que eu não via pra assistir o episódio inteiro. E como é que foi adaptar a tua voz ao personagem? Teve muito trabalho? Como é que foi pra ti adaptar o personagem? Cara, na verdade, quando eu fui fazer, é uma linha de personagem que eu gosto bastante de fazer, né? Esse cara meio exageradão às vezes, assim e tal. Então quando eu fui fazer, o diretor, que era o Léo Camilo, falou pra mim, olha, vai meio que na sua voz, porque ele tem um timbre parecido com o seu, só que exagera bastante. Então, em termos de voz, assim, de timbre de voz, não foi muito difícil adaptar. Foi mais difícil pegar esse jeitão dele, essa nuance que ele tem de estar conversando normal e de repente sair berrando e tal. Isso foi um pouco mais difícil, levou um pouco de tempo, mas com o Léo dirigindo, depois com a Denise, com todo mundo que veio na sequência, foi super tranquilo. Bacana. E tu poderia fazer um pouco do Rock Lee pra galera dar aquela nostalgia? Claro. Tem um dos episódios que mais marcou pra mim foi quando ele abriu os portões do Chakra, né? E aí ele gritava, né? O quinto portão! O portão da vida! Abra! Sensacional, esse episódio é um dos que mais me emociona também, a luta dele contra o Gaara. Aquela luta eu achei que ele fosse ganhar, porque eu não tinha visto, né? E aí quando ele solta os pesos, que ele fica rápido e tal, eu falei, nossa, ele vai ganhar, e de repente ele perde. Aí vai lá o Gaara e faz uma armadura de areia no meio do episódio. Se tivesse mais atual, eu teria que usar aquele meme do Galvão, né? Vai ganhar, vai perder. E fora dos que a gente citou no início ali, Rock Lee, Max, alguns personagens de animes, qual que depois do Rock Lee mais te marcou? Cara, na verdade foi antes do Lee, foi o Sota, que foi um dos primeiros personagens de anime que eu fiz. Eu tinha 12 anos de idade e com ele eu ganhei o primeiro Oscar da dublagem que a Yamato fez.
em 2003, de ator revelação. Então isso me marcou bastante. E quando eu fiz o Jacó dos Cavaleiros do Zodíaco, era uma participação pequena, mas assim, Cavaleiros marcou a minha infância, né? Aquele e quando foi dublado. Thiago? Isso, Nossa, ele mesmo. muito divertido ele. Ele mesmo. Quando eu fiz o Jacó, que eu fui na Alamo e vi que era Cavaleiros, eu fiquei empolgado como se fosse a primeira vez que eu estivesse entrando no estúdio e marcou bastante também, porque era uma série que eu assistia, tinha os bonequinhos, tinha tudo e gostei muito de poder fazer. Sensacional, e o Inuyasha e Cavaleiros são dois animes que marcaram a infância de muita gente. E no Yasha, cara, foi muito legal porque assim, eu sou sobrinho do Gilberto Baroli, sou primo do Hermes, né? A Rosa Baroli é a irmã da minha mãe. E eu sempre via eles fazendo anime, o Hermes sendo Seiya, né? E eu queria fazer também, então quando pintou pra mim, porque até então eu só tinha feito criancinhas em filme, fiz A Vida é Bela, fiz alguns outros filmes de criança, e quando pintou pra fazer o primeiro anime eu fiquei muito empolgado, porque era aquela coisa de eu deixar de assistir e passar a fazer parte, né? Então o Inuyasha marcou bastante na minha vida. E na questão do Inuyasha do Cavaleiros, chegou antes do... Por exemplo, Cavaleiros foi sucesso estrondoso na dublagem da Gota Mágica, na Manchete, Sim. Toda aquela geração de fãs. Depois veio pra Bandeirantes. E tipo, tu acompanhava a série em si mesmo? Tu era aquele cara que era fanático de comprar chiclete, fazer álbum, todas aquelas loucuras? Eu tinha os bonequinhos que trocavam as armaduras de bronze, tinha as armaduras de ouro, os bonequinhos, os Cavaleiros de Ouro. Eu era bem fanático por Cavaleiros, eu lembro de brincar no colégio, tipo, eu sou o Seiya, eu sou o Shiryu, e assim, no final do ano eu tinha a vantagem de ter na minha família o Seiya ali, então eu ficava enchendo o saco dele, tipo, faz pra mim, Hermes, faz pra mim, tio, pedia pro Baroli fazer o Saga pra mim, né? Então, aí eles falavam, tipo, quando eu comecei a dublar, eles falaram, agora a gente vai pedir pra você fazer as coisas. Né? Então, eu tinha esse lado de admirador dentro da minha própria família, né? Isso que era super legal. Ainda bem que você não era um dos 5, vai que o Saga te mandava pra outra dimensão e tu não voltava, né? Eu lembro que quando saíram os testes do Cavaleiros Ômega, eu fui fazer pro... Meu Deus do céu, me fugiu o nome do personagem, se era Koga, eu não lembro. Koga, isso. Eu fui fazer pro Koga, que seria o substituto do Seiya, né? E o Hermes estava do meu lado, o Hermes falou, olha primo, vê a responsabilidade aí e tal. E aí eu pude gritar o Meteoro de Pegasus no estúdio do lado do Hermes, então eu fiquei meio, poxa, tal. Mas depois eu fiz o Cavaleiros Ômega, não me lembro o personagem que eu fiz, mas fiz tanto a saga Ômega quanto a que veio depois, que agora também não lembro o nome. Cara. Soul of Gold? Oi, perdão? Soul of Gold? Não, Nossa, desculpa, cara, minha memória é uma porcaria. Mas agora que tu falou de família, de ter ali a família Baroli, tu fez até o teste, como é que seria? Eu vou fazer um desafio então no meio desse podcast. Como é que seria o Rock Lee com a habilidade do Seiya? Como é que tu faria o Rock Lee com a habilidade do Seiya? Eu acho que seria legal se fosse o Rock Lee bêbado com a habilidade do Seiya. Pode ser. Né? Ele fala, rapaz, eu vou mostrar pra você que rapadura não se manda mole não, hein? Meus senhores... eu esqueci. Sensacional. O Rock Lee bêbado, cara, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, porque a gente teve bastante liberdade pra criar no personagem. Então muita coisa que a gente falou ali naquelas cenas não estavam no texto, eram coisas mais simples no texto. Então a gente teve a oportunidade de colocar isso tanto no game, pra quem jogar o game do Naruto agora, esse último novo, já com as vozes dos dubladores. Então no game ele bêbado a gente aproveitou mais ainda pra deixar bem divertido, bem a cara dele mesmo. Bacana. E de parte de filmes, quais os atores que marcaram a tua carreira? O que tu já dublou que te marcou? Cara, A Vida é Bela foi um filme que me marcou, por mais que eu fosse pequenininho, era um filme que tinha uma temática muito forte, e tá fazendo ali com o Nelson Machado, fazendo o Roberto Benigni, foi muito legal. Eu fiz 2 filmes com o Michael Cera, eu fiz o Ano 1 com o Jack Black e fiz o Uma Noite de Amor e Música, que era o Michael Cera, e fiz o Superbad,
que eu fiz o McLovin. E o Superbad eu adorava, eu assisti a versão do Rio de Janeiro e quando eu fui fazer pra Globo, eu fiquei muito feliz porque o McLovin era um dos personagens preferidos meus. Bacana. E dentro disso, o que tu prefere dublar? Desenhos animados, animes, filmes, jogos, que foi o caso agora que tu dublou o jogo do Naruto. O que pra ti foi mais tranquilo? O que tu mais gosta de dublar? Cara, eu gosto muito de dublar desenho, cartoon, anime, né? Porque eu acho que você pode dar mais a tua cara pro personagem, né? Como não é um personagem que tem um rosto físico, porque num filme o cara tem ali o rosto físico, tem as expressões dele, tem o jeito dele, você tem que se adaptar àquilo. O desenho você consegue fazer com que o personagem se adapte a você. Então, o Lee foi um exemplo disso, o Dipper do Gravity Falls é um exemplo disso também, que é um desenho que eu particularmente adoro. Mas eu gosto mais de fazer desenho por isso, por essa liberdade. Eu fazia um desenho, passou durante um tempo no Cartoon, chamado Sidekick. O desenho era uma loucura, então assim, o desenho, os caras estavam escolhendo uma arma, de repente no meio das armas tinha um porco, tinha umas coisas assim. E aí eu aproveitava, eu fazia brincadeiras com trocadilhos, com imitações dentro do desenho, e isso podia, porque era um desenho mais livre, né? Era um desenho mais escrachadão. E aquele famoso mito que tem dos desenhos japoneses, todo mundo fala e brinca de que começa a dublar o desenho, o anime, e tu não sabe muito quando é que o personagem vai parar de mexer a boca. Não é uma dificuldade, o outro tem um texto ali, olhar pro Rock Lee e ele não para de falar. Cara, ou quando fala muito rápido. Naruto, a gente foi ter essa dificuldade agora no Shippuden, que veio em japonês. Mas as dublagens do Naruto normal, a gente recebeu tudo em inglês, a gente já recebeu cortado pela Viz Media, a gente já recebeu a versão que passava nos Estados Unidos. Então era mais fácil. O grande problema do japonês é você não ter ideia da onde tá. Então assim, claro, a gente vai aprendendo algumas palavras com o tempo, então a gente ouve aquelas palavras mais familiares, mas é tudo muito, muito complicado. E o mais difícil, na verdade, do japonês é no game. Porque o japonês ele tem toda aquela interpretação exagerada, né? Tipo, gostei, né? Aquela coisa mais assim, de repente a gente não sabe, porque no game a gente não tem a imagem, a gente não sabe como é que o cara tá. Porque às vezes o dublador do Japão tá com essa voz exagerada e o personagem tá com uma expressão de nada, assim. Então isso é mais complicado. E tem, claro, a questão da métrica, que o cara fala um oi em 38 palavras e de repente tem uma frase que pra gente tem 38 palavras e pro cara é uma coisa de duas. E aí a gente tem que se virar pra encaixar ali. Mas qual foi teus desafios? E dentro disso que tu falou do jogo, o que foi os teus desafios pra dublar o jogo do Naruto agora? Eu acho que, cara, game pra mim eu nunca tinha feito até então. E essa coisa de colocar uma frase na onda sonora, porque na dublagem a gente tem a voz, a gente tem o personagem ali. No game a gente não tem isso, então a gente tem uma sessão de Pro Tools aberto, a onda sonora ali, e a gente tem que encaixar, começar a frase quando a onda começa e terminar quando a onda termina. Isso é o mais difícil, porque de repente o cara tem uma pausa, tem alguma divisão de frase diferente, e a gente não pode mudar, porque tem que ficar encaixadinho naquele espaço. Eu acho que isso pra mim é mais difícil sincronizar a onda sonora do que a boca, na minha opinião. Mas dentro disso, então, na tua opinião, o mais difícil de dublar é o jogo. Então, entre jogos, animes, filmes, sim, o mais difícil é jogo porque tu não tem a imagem de referência. Eu acho que é meio relativo, na verdade, porque tem coisas de sync, de imagem que são terríveis, que é muito complicado. Eu acho que, na minha opinião, o mais difícil de fazer é aquele filme pra cinema que vem da Marvel ou da Disney e os caras mandam só a boca do personagem. Então, tipo, você recebe uma tela preta com isso aqui, assim, mais ou menos, só a boca do cara mexendo. Você não tem noção da expressão do cara filme, correndo. Um vazamento, alguma coisa, isso é meio uma proteção? É uma proteção contra pirataria, contra essas coisas. Então eles mandam só isso. Tanto que eu tava conversando um tempo atrás com o Hector Slim, que foi o dublador do Batman no Cavaleiro das Trevas. E eu tava falando pra ele, Hector, eu adorei seu trabalho no Batman, ficou muito legal, eu sou fã e tal. Pô, cara, foi um dos filmes que eu mais odiei de fazer, porque era assim.
porque era só a boca do Christian Bale aparecendo, então não dava pra saber quando ele tava correndo, quando ele tava morrendo, quando ele tava... Por causa justamente dessa questão da pirataria. É claro, é uma forma de se proteger, mas eu acho que uma empresa do tamanho desses grandes estúdios, as grandes distribuidoras de filmes e tal, poderia fazer de uma outra forma que não prejudicasse. A gente recebe muitas vezes tipo, filmes com tarjas pretas no meio da tela, um X enorme para evitar a pirataria, e às vezes como direção de dublagem, como dublador, você não vê seu personagem está escondido atrás de uma tarja dessa, não consegue ver a boca do cara. Isso acaba prejudicando um pouco o trabalho. Mas o game tem essa dificuldade da onda, né? De você não vê também o que está acontecendo. E agora me fala, umas coisas que mexem muito com assuntos da internet, com os fãs fazem, é a famosa fã dublagem. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Cara, eu gosto bastante, tipo, desse contato com os fãs, de tudo, do pessoal falar o que tá... dar dica, dar... Eu comecei a dublar o livro, muita gente, tipo, falou, puta, legal, tal, mas quando você for fazer bêbado, pode deixar ele bem maluco, pode deixar ele... E muita gente vinha dando dicas e coisas, nuances do personagem que eu não saberia, porque assim, o cara tava 30, 40 episódios na minha frente e ele sabia, né, do que ia acontecer e tal. Então eu acho essa relação muito legal, tipo, eu acho que os fãs têm que participar mesmo, tipo, conversar com a gente, falar com a gente o que tá achando. Só que tem certas coisas também que fogem do nosso controle. Por exemplo, eu recebi muita mensagem quando a gente foi começar do Naruto, do pessoal reclamando dos cortes de Naruto. Só que isso foge da gente, isso já a gente escolhe assim. Então, por exemplo, a Vini, que era a distribuidora na época, ela escolheu aquela versão porque achava que era uma versão mais fácil de vender aqui no Brasil. Então isso, quando chega determinada coisa, quando vem determinado produto, a gente não tem noção. A gente tem que esperar chegar no estúdio, a gente também não sabe quando chega. Então, tipo, o pessoal às vezes me para e me pergunta, quando é que vem o Naruto Shippuden? Quando é que vem o resto? Eu falo, cara, não sei. Porque isso é do nosso controle, não é... Mas eu gosto, cara, eu gosto bastante dessa interação com o pessoal e acho que a dublagem hoje tem essa visão, tem esse reconhecimento graças a vocês. Graças ao pessoal que começou lá nos anos 90 com os primeiros Animecon, tudo. Hoje a dublagem poderia não existir no Brasil, porque é muito fácil da molecada jovem ter um segundo idioma, né? Mas graças ao pessoal que curte a dublagem, que é fã, a dublagem tá aí e ajudando muita gente. Bastante gente que tem dificuldade de acompanhar, a gente de mais idade tem dificuldade. E a dublagem tá aí pra isso, sabe? Antigamente, no começo dos anos 90, era mais legal você ver um filme legendado. Se você falasse que via um filme legendado, um filme dublado, você sofria preconceito. Hoje tem aquela galera que curte o nosso trabalho e isso é fantástico. Sim, eu sou uma pessoa que adora ver todas as coisas dubladas aí. O pessoal sempre tem um pessoal que fala mal e tal, mas é a opinião de cada um. Mas pra fechar esse tema, o que tu mais assiste? Tu assiste mais seriados dublados, espera vir pra estúdio assistir dublados, ou tu assiste legendados? Cara, eu dou uma boa variada. No meu caso, é questão de costume mesmo. Por exemplo, eu trabalhei na direção de dublagem na 8ª e 9ª temporada, né? Só que era uma série que eu já assistia dublada. Então eu não consigo imaginar a voz do Matt Smith sem ser a do Silvio Giraldi, não consigo imaginar a voz do David Tennant sem ser a do Marco Aurélio, a do próprio Peter Capaldi sem ser a do Tatá. E olha que, tipo, eu ouço bastante o Capaldi por causa do trabalho, mas eu acho que combinou muito, não dá pra fugir mais. É que nem o Cavaleiro do Zodíaco. Você não consegue ouvir a voz do Seiya sem ser a do Hermes. Você não consegue do Elcio. Aliás, uma voz diferente da do Elcio no Cavaleiro, sabe? Aqueles 5, eles marcaram, não dá pra trocar. Eu acho que é tudo uma questão de costume. Por exemplo, eu assistia Friends legendado. A primeira vez que eu assisti Friends dublado foi, nossa, o trabalho é legal, só que eu não tô acostumado. Eu tenho essa questão do costume mesmo, mas eu prezo sempre pra assistir o dublado. Porque geralmente aqui em casa, sempre que eu vou assistir alguma coisa, eu vou assistir com meus pais, eu vou assistir com a minha esposa, ou com as minhas sobrinhas, meu filho. Então, meu filhinho ainda é novinho, mas assim, a gente
preza por assistir dublado pra que todo mundo acompanhe.